Boa noite a todos e a todas. Vamos dar início à segunda audiência pública do Plano Diretor de Formosa. Desde já, em nome do presidente da Câmara, o vereador Mundinho, Edmundo Dourado, parabenizo a todos por estar aqui com a gente. E vamos dar início à audiência, convocando os vereadores, que já se encontram nos devidos lugares. Quero convidar o primeiro-tenente PM Marcelo Rodrigues para compor a mesa, por gentileza, comandante. Aldinei já se encontra e também, para compor a mesa, o arquiteto Cláudio Tomé, por gentileza. O vereador Jeremias de Castro, Domingos Filho. Enfim, vamos passar então a palavra ao presidente para dar abertura aos trabalhos. Muito boa noite a todos que se faz presente. Boa noite, senhores vereadores, Antônio Faleiro, Aldinei José, do Fórum do Meio Ambiente, vereador, presidente da Comissão de Meio Ambiente, vereador Domingos Filho, relator da Comissão de Meio Ambiente, o N. Patrick, vereador Jurandir Oliveira, vereador Jeremias, tenente Rodrigo, aí, representante da Polícia Militar, muito obrigado pela presença, arquiteto Paulo Tomé, né, se faz presente, Cláudio Tomé, muito obrigado pela presença. Obrigado a todos, os vereadores eleitos, Carlim da Vila, muito obrigado pela presença. Joel Santiago, também vereador eleito, se faz presente, esteve na audiência pública da semana passada. Passarinho, presidente do PTdoB de Formosa, muito obrigado pela presença. Carlos, também que é representante aí não só do Fórum, mas como defende o meio ambiente da cidade de Formosa, um dos pioneiros aí na defesa do meio ambiente da nossa cidade. E obrigados a todos presentes. Essa audiência pública foi proposta aí pelo Fórum do Meio Ambiente, foi um pedido, a gente atendeu ao pedido, um trabalho conjunto aí não só com a Administração Pública de Formosa, a Câmara de Vereadores, Ministério Público e o Judiciário, para a implantação do novo plano diretor. Anteriormente era revisão do plano diretor, como que o ADIM derrubou o plano diretor de 2004, então quer dizer que Formosa não tem, então quer dizer que é novo plano diretor para a cidade de Formosa. Vai ser discutido? Vai ser aprovado aí, cabe aí os 17 vereadores aí, com entendimento da sociedade, o que vai ser melhor para a nossa cidade pelos próximos 10 anos. O que nós estamos votando aí não é uma lei qualquer, é uma lei de diretriz que vai de encontro à realidade do município, que está defasada aí, se de 2004 não existe, ela é de 94, 20 anos atrás. Então, nós temos que ter uma preocupação e uma cautela mesmo com esse plano diretor. Muitos aí falam, não, esse plano diretor veio aí de qualquer forma, de goela abaixo. Não, o poder público, na pessoa do prefeito municipal, Ministério Público, fizeram seu trabalho, foi enviado para a Câmara em maio, repetir novamente, em maio, como nós tivemos uma demanda com o promotor João Paulo, que tinha, às vezes, alguns intecidos de empresário tentando manipular a Câmara de Vereadores de Formosa. Nós tivemos uma reunião, eu deixei bem claro com ele e todos os vereadores que esteve presentes, que aqui nós não tivemos nenhum conchave, e a responsabilidade de cada um do seu voto caberia a cada um, que não era dessa forma que aqui em Formosa ia ser aprovado. Aí, por bem, deixei para apreciar esse plano diretor depois das eleições. E aí, assim, acabou as eleições, nós começamos os trabalhos,
as discussões. Agora, a semana passada foi convocada pela Comissão de Meio Ambiente dessa casa uma audiência pública. Nós fizemos todo o chamamento à população de Formosa, usei os meios de comunicações, Facebook, está no portal da Câmara também. Então, eu quero aqui deixar aí para Aldinei, que na sessão passada, às vezes, o público era pouco. Você está vendo aí, ó, que essas pessoas que estão aqui hoje, igual nós também, vereadores, está tendo a responsabilidade aí com o plano diretor. Não importa se é 1, se é 2, se é 10, se é 20 ou se é os 120 mil habitantes que tem na cidade de Formosa, mas cada um tem que contribuir com a sua responsabilidade, com o seu anseio, com o seu desejo de desenvolver um plano diretor que vem de contra a realidade. Na semana passada mesmo, o senhor Jacundá esteve aqui e expressou uma palavra muito, muito boa. No plano diretor de 2004, ele não esteve presente, mas ele sentiu muita falta e foi muito prejudicado. Por isso que ele esteve presente nessa última sessão aí da audiência pública. Para nós, vereadores dessa legislatura e de outras que porventura vier, tenho certeza que vai trabalhar com a mesma responsabilidade para que as matérias, as leis que couber ao Legislativo formosense vai ser apreciado com responsabilidade. E quero deixar a cada um dos senhores na vontade. Aí, nesse momento que eu vou passar a palavra para o Aldinei José, que proferiu e pediu que fosse essa audiência pública, era na quarta-feira, mas na quarta-feira, amanhã vai ser feriado, dia do evangélico, então nós antecipou para terça-feira, passar a palavra para o Aldinei José. Boa noite a todos. Agradeço ao excelente senhor presidente pela consideração ao Fórum do Meio Ambiente e às pessoas que aqui estiveram, que depois da minha fala manifestaram claramente que não havia um debate público aberto e claro sobre os impactos dessa decisão e que é importante fazer isso de forma tranquila, com o tempo, inclusive com o tempo que determina a lei, e eu acho que nesse sentido, especialmente a presidência tem se mostrado muito aberta à sociedade e aos pedidos da comunidade. Eu acho que o presidente precisa ser parabenizado pela postura republicana e democrática que tem tido, especialmente no sentido de dar a palavra às pessoas, de ouvi-las, de estar aberta a novas audiências públicas, o que não é comum, que não foi comum em outras legislaturas. E dizer que, na semana passada, quando nós solicitamos nova audiência, primeiro, era por entender que era preciso haver um tempo maior de maturação e debate para ouvir as pessoas. E segundo, por entender que, e aí, como aqui estão presentes os vereadores da próxima legislatura, entender que é preciso, do ponto de vista da nossa educação política, da educação do cidadão, desenvolver formas de fazer esse tipo de audiência de maneira mais pedagógica. E a lei, eu estive consultando, hoje, durante o dia, eu li toda a legislação apresentada como sugestão para o plano diretor, e lá, por exemplo, tem a resolução do Conselho das Cidades, que é o Conselho Nacional, que determina, essa resolução determina a forma que deve ser feita a audiência pública. E lá, por exemplo, quando nós decidimos na semana passada por fazer uma audiência, o Fórum sugeriu 15 dias, eu acho que aí talvez careceu de assessoria jurídica da Câmara intervir e fazer uma orientação, porque a legislação citada lá é clara. Toda audiência pública deve ter um interstício de 15 dias. O Conselho das Cidades, na Resolução 25/2005 e na Resolução 83/2009, determina que as formas de fazer, primeiro, entre cada audiência pública tem que ter um interstício de 15 dias, e segundo, deve ser noticiado, eu creio que nesse caso o presidente, o excelente senhor Mundim, ele cumpriu, as audiências têm que ser feitas por conteúdo, por tópico. Então, o documento, o chamamento público que é feito às pessoas deve dizer qual é o conteúdo que vai ser debatido na audiência. Não pode ser genérico. Por exemplo, essa audiência vai debater meio ambiente?
Apropriação do solo? Crescimento urbano? Impacto ambiental? Qual é o tópico? Isso está determinado na resolução do Conselho Nacional de Cidades, que diz como que deve ser feita a audiência, como devem ser feitas as audiências públicas. Então, assim, é claro que nós estamos aprendendo, eu creio que a Câmara também está num processo de construção, mas lembrar que é preciso ter esses prazos, esse interstício, e aí, para já entrar na questão do plano diretor, estudando o plano diretor e, principalmente, o processo de, eu creio que, não sei se esse é o termo bom, mas parece-me que no mapa apresentado houve um georreferenciamento com demonstração de ângulos, graus, azímuths, a posição geoespacial da Terra, da cidade de Formosa. Os mapas apresentados lá, e eu digo, não como um leigo, eu estou dizendo como uma pessoa que é acostumada a lidar com textos de vários tipos e complexidades, com gêneros como mapas, e eu digo, é muito difícil, se não quase impossível, a um cidadão simples entender aqueles mapas. É muito difícil, por exemplo, para um cidadão comum, da forma como os mapas estão descritos naquele documento, colocado no site da Câmara, no PLC 22, é muito difícil a um cidadão comum saber, por exemplo, quais bairros estão realmente povoados e quais são apenas um desenho lá. Se nós, por exemplo, pegarmos fotografias do Google Earth e sobrepusermos essas fotografias ao mapa apresentado, e se desconsiderarmos aquela área, que seria a área de expansão, a zona de expansão urbana, se considerarmos apenas os bairros já consolidados, como, por exemplo, o bairro Rosa Maria, setor Bela Vista, se nós considerarmos esses bairros já consolidados e observarmos as áreas não edificadas desses bairros, nós veremos que elas correspondem muito mais que o dobro da área do bairro Formosinha, que abriga 30 mil pessoas. Esse é só um dado que não aparece lá, que não é possível deduzir lá. Somente com a sobreposição de um outro conjunto de mapas e de fotografias espaciais, é possível ver que a zona de expansão apresentada lá, tá, ela não só é muito grande, muito superior à zona real urbana que existe da cidade, quanto ela não mostra o que na zona real, na zona já habitada por bairros já consolidados, não tem construção. Ou seja, aqueles bairros que existem no papel, que tem rua, mas que não tem uma única casa. Esse é um dos pontos. É claro que isso tem impacto ambiental, e muito grande, especialmente questão de enchente. Para onde que vai correr toda essa água? É uma pergunta que não está respondida em nenhum estudo lá, em nenhum mapa. Os mapas não possibilitam ao cidadão comum deduzir isso, que é uma coisa simples da vida dele. Minha casa vai inundar, e quem vai ser responsável? Então, eu penso que é muito importante nós debatermos esses documentos. E aí, mais uma vez, eu quero reiterar que a presidência tem que se mostrar muito aberta e muito empenhada. Não fazermos um processo célere e dividirmos as audiências por tópicos, conforme determina a lei, para que a gente não fique naquela situação de várias denúncias, de vários questionamentos. O Carlúcio questiona a questão da enchente. Eu estou sentado ali e questiono a questão da minha calçada. Fulano questiona a questão da árvore que cresceu lá na casa dele, ele não pode cortar. Viram um conjunto de questionamentos que nós não conseguimos dar uma racionalidade e um uso dessas informações racional de forma a construir um programa, uma lei que seja realmente exequível, que respeite a legislação vigente, a Constituição Federal, o ordenamento jurídico relacionado ao meio ambiente e ao uso do solo. Então, a audiência, ela tem que ser, nós acreditamos, ela precisa ser organizada por tópicos, conforme determina a legislação, precisa ser mais de uma audiência, e aí o presidente tem se empenhado nesse sentido, e os tópicos têm que ser trazidos aqui, o conteúdo tem que ser trazido aqui claramente, para depois se abrir às pessoas. Por enquanto, o que nós gostaríamos de colocar é isso, senhor presidente. Só respondendo, Aldinei, sobre o prazo de 15 dias de uma audiência pública, desde que ela é convocada pelo Executivo. Desde que ela é convocada pelo Executivo, aí tem o prazo de 15 dias. Mas, durante as audiências públicas, mesmo assim, o Executivo pode fazer
as oficinas igual foi feito. Por isso que fazia audiência pública, fazia as oficinas igual foi feito nos bairros da cidade de Formosa, e aí depois dos 15 dias convocava sim a audiência. Agora, quando ela é provocada pela comissão da casa, não tem prejuízo nenhum. O prazo pode ser de 8 dias, pode ser de 6 dias. O que a gente não faz com um prazo muito inferior, porque aí não dá para desenvolver um trabalho de excelência para nós estar passando todas as informações ao público. Então, por exemplo, não tem prejuízo nenhum sobre o prazo de 15 dias. Depois o senhor pode até consultar direito lá, que o senhor vai ver. Mas, muito obrigado. Eu sei que está atento e tem que ser essa atenção mesmo, esse cuidado, para que não tenha prejuízo. Acho que todas as matérias não podem ter prejuízo, que pode ser revogada, pode, por exemplo, o Ministério Público pode atropelar, porque não está com conformidade com a lei. Vou passar a palavra para o vereador Wênio Patrick, relator da Comissão de Meio Ambiente dessa casa. Senhor presidente, boa noite, demais presentes. Na verdade, o Estatuto da Cidade fala tudo isso aí, mas esses prazos, eles são do Executivo, não no sentido de que o Executivo vai chamar ou só pode chamar com esse prazo, no sentido que no ato, na ocorrência da elaboração do plano. Então, o Executivo começou a elaborar o plano em 2015, então ali ele tinha que chamar todos os tópicos, tinha que chamar por setorial, tinha que fazer as oficinas, as audiências, que foi uma agenda cumprida pelo Executivo. Nós podemos aqui questionar a metodologia, podemos questionar a presença das pessoas, podemos questionar a forma que foi feita lá, que eu participei de quase todas, praticamente todas, mas esse rito, o prefeito municipal ele fez o rito, né? E quando ela vem aqui para casa, ela vem no sentido dos vereadores como representantes da sociedade, de fazer as emendas e os debates, né, em nome do legislativo, não é nem em nome mais da comunidade, porque a comunidade já exauriu esse prazo. Então vem aqui não como análise executiva, como análise legislativa, né? Caiu na nossa comissão, eu, o vereador Domingos Filho e o vereador Jorge. De imediato nós já pedimos a audiência pública. Por quê? Porque a gente, como relator da Comissão de Meio Ambiente, eu acredito que tem pontos de fragilidades que a gente precisa debater e melhorar, né? Talvez tenha faltado de outras comissões, né, fazer o mesmo, mas o rito do plano aqui na Câmara, ele é diferente do rito que foi feito no Executivo, né? O que a gente tem que analisar aqui, eu acho que a importância sua, do Fórum de Meio Ambiente, de todos que estão aqui presentes, é fundamental, é se o plano ele cumpriu as condições de executabilidade, né? Se ele é executável do ponto de vista moral, do ponto de vista legal, do ponto de vista de que atende a comunidade, né? Isso aí é o que a casa agora vem analisar, né? Passando já aquela fase de planejamento, de fazer o plano, não é nossa, né? É essa, porque se não for, aí a casa tem que rejeitar e tem que voltar, e o ano que vem tem que fazer outro plano, né? Mas o que a gente tem que analisar aqui agora se a casa, se o plano tem condição de ser executado, se ele atende bem a comunidade. Desse ponto de vista, aqui eu queria entrar no mérito, senhor presidente, demais presentes, nas questões, nas fragilidades que o plano deixa no sentido das garantias que a população tinha no plano de 2004, nas conquistas que a gente tinha que foram tiradas por esse plano novo, e eu acho que as emendas, a partir do debate com a população, as emendas que nós podemos fazer, resolve esses primeiros problemas, o primeiro é que a Lagoa Feia ela não é mais zona urbana de proteção ambiental, ela se transforma em zona mista de média densidade, ou seja, lá agora as pessoas vão poder lotear e vão poder fazer lá condomínios, casas maiores, né,
não vai poder ter uma densidade alta de ocupação, de moradia, mas a prefeitura pode transformar lá em condomínios de lotes, talvez de lotes de 1.000 metros, né? Que eu não concordo, que eu acho que pela lei federal, pela lei municipal, nós já conquistamos a proteção ambiental da Lagoa Feia e ela deve voltar a ser uma área de proteção ambiental. Nós temos esse instrumento aqui, agora na Câmara, e também que se nós deixar passar, não discutir, não votar, né, a gente corre o risco de perder essa conquista, porque a cidade fica sem plano. A outra preocupação urgente é a mesma coisa acontecendo no Zefa Gomes, que pelo plano era zona urbana de proteção ambiental. Ou seja, por que zona urbana? Porque como já existia as moradias, ninguém vai tirar os moradores de lá, que já estão instalados, né, para poder deixar só a proteção ambiental, porque a gente também tem que pensar no ser humano que foi alocado, está lá há 30, 40 anos, etc. Mas o plano faz uma coisa muito pior, porque ele transforma a área em zona mista de baixa densidade, né? Ou seja, ele provoca e aceita lá a construção na beira da nascente de várias estruturas de casas, de moradia, de comércio, o que também fere não só a lei municipal, mas a lei nacional também, né? E, por fim, a nossa preocupação... Isso é uma parte, vereador? Sim. E ainda que está afetando não só que é a nascente do São Francisco, mas dos córregos, que é do José Fagome, que se deságua na Lagoa Feia, e também do Santa Rita, né? Porque essas margens aí, ela vai até o Santa Rita. Ela pega aí pelo Porto de Visão, passa na frente, passa o cemitério e vai até o Santa Rita. Quer dizer, tem que ter uma preservação. É um dos maiores lugares que nós temos de mata. Pode dizer que alguns lugares tem mata atlântica e pode desaparecer. Igual aquele centro de convivência lá dentro da Lagoa Feia. Que lá não poderia de maneira nenhuma estar existindo daquela forma. Uma cidade tão grande, extensa, bonita igual Formosa, podia ser feita em outro lugar. Fez lá no meio de uma mata atlântica, um centro de convenções. Então, eu acho que aqui cabe a nós a responsabilidade de elaborar bem, mas bem mesmo com esse plano diretor, porque não pode deixar brecha para que as pessoas se adentram. As app que nós temos hoje, por exemplo, da forma que está o último mapa, nós só temos mesmo a Lagoa, o Mata da Bica, para vocês terem noção. E uma tirinha muito pequena da Lagoa Feia, vocês podem olhar no mapa. Na próxima audiência pública que nós for fazer, que nós vamos fazer a última, ou que se tiver alguma provocação, nós vamos fazer outra. Mas se não tiver, aí nós vamos trazer o mapa, vamos trazer para estar mostrando para todo o público o que vai ser, o que foi proposto para Formosa para os próximos 10 anos. Nós vamos mostrar o mapa para todo mundo estar sabendo o que realmente está sendo, para nós aprimorar, para aí sim nós fazer um mapa com responsabilidade do tamanho da cidade de Formosa. E aí, presidente, aqui no segundo ponto, que é o Zefa Gomes, acontece uma coisa pior do que isso. Não só isso, como também as áreas lá que estão colocadas como zona mista de baixa densidade, onde vai poder construir e fazer edificações, o Instituto Nacional Geológico, que é o CPRM, condenou algumas ruas lá com risco iminente de erosão e deslizamento planear, como também áreas detectadas de enchente, inundação e enxurrada dentro dessa área colocada aí, que dentro da região do Zefa Gomes. E, além disso, a gente tem um TAC, aqui foram levantados aqui 9 TACs, que são termos de ajuste de conduta, que a Prefeitura fez com o Ministério Público sobre as questões ambientais e só cumpriu uma. Os outros 8 TACs, nenhum dos 8 foi cumprido. Mas um aqui importante, que é o terceiro ponto, né, que a gente vai defender,
que se transforma em emenda para poder arrumar o projeto, é o projeto de recuperação e preservação de nascentes e veredas, que foi acordado entre o Ministério Público e a Prefeitura que seria feito, e realmente o plano foi feito, foi apresentado. Mas foi apresentado em 2012 e até hoje não saiu do papel, né? Esse plano ele viria recuperando todas as nascentes ali da Mata da Bica para cá, para essa área que o Mundi falou, a partir do Mata da Bica, passando pela Avenida Ivone Saad, seguindo o rastreamento da mata até chegar na Lagoa Feia, e aonde, por esse plano, seria recuperado todas as nascentes dessa área e seria também construído 3 mini-parques. Acredito eu que os mini-parques seriam construídos justamente nessas áreas aí. Existem alguns vácuos, né, de mata, de brejo, que ainda não foi mexido, mas que o plano quer mexer e transformar em edificações. Mas o projeto de recuperação de nascentes transforma 3 dessas áreas aí em mini-parques, né, de preservação ambiental e de recuperação dessas nascentes. Então, a gente faz aqui a defesa que essas emendas, a princípio, já sejam plenamente acatadas pela Casa no plano e hoje, como ontem, como na próxima reunião que a gente for fazer, eu estou aberto aqui a escutar da comunidade quais são as outras áreas de fragilidades ambientais que a gente tem que emendar no plano, se é que o plano ainda consegue sobreviver após essas emendas. A princípio é isso, senhor presidente. Lembrando ainda que o Fórum do Ambiente é muito presente, e lembrando que nós, na 2004, mas que não esteja de 2004, que esteja de 94, era para ser criado até a nova revisão do plano diretor, que era para ter 3 mini-parques urbanos em Formosa, que era o Mato da Bica, um do José Fagum e outro na Lagoa Feia. Quer dizer, está retirando aquilo que era para ser feito, está retirando da Lagoa Feia, do José Fagum, e só está ficando o do Mato da Bica, porque não tem jeito mesmo de tirar dali, que senão, que do jeito que está acontecendo, ia tirar. Porque só falta mesmo algumas coisas para acabar, se nós não tomar cuidado mais breves possível, de cuidar dali, de cuidar. Porque da forma que está indo, vão degradar. Nós vamos passar a palavra para quem está na tribuna, depois nós vamos passar a palavra para quem está no plenário. Passar a palavra para o vereador Jeremias de Castro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público aqui presente. Eu gostaria de ressaltar, senhor presidente, que nós vimos aqui a dificuldade para a gente fiscalizar e combater o desmando do Zé Fagome. O senhor imagina o que vem acontecendo, mesmo vem acontecendo no Bezerra, e em várias fazendas, que vem acontecendo também lá do Itiquira, aqui do Indaiá. Nós não estamos dando conta de combater dentro da nossa cidade, é aquilo que eu falo, quando a gente mexe com o meio ambiente, a gente mexe com um poder aquisitivo muito grande. A classe rica que não obedece, que não cumpre o que tem que ser cumprido, o que a lei exige. E aí vem as ajeitadeiras. Nós criamos a lei, mas a lei não executa. O que nós precisamos é de executar, criar a lei, criar o plano diretor e que isso seja executado. Porque não adianta nós só criar. Criou aqui, aprovamos o plano diretor, da maneira que o povo quer, mas se o poder administrativo não executar, não vai adiantar nada. Então nós vamos sofrendo isso aqui. Dentro, é para vocês sentir que eu sou um cara da zona rural, conheço a zona rural, nasci e criei na zona rural, vejo como está seguindo desordenadamente a desmatação na zona rural. Tanto é que nem dentro da cidade nós estamos conseguindo avançar por causa do desmando, da falta de respeito com o meio ambiente, com a população do nosso estado, do nosso município, e não, por que não dizer, do nosso país. Quando a gente vê que no Amazonas não precisa mais derrubar mais mata para aumentar a produção. Todo ano tem super safra e diminui o plantio por causa da tecnologia.
E eles continuam desmatando o Amazonas para ganhar dinheiro fácil. Aqui o cara tem um lote, aí ele vê a possibilidade de ele atingir até a beira do Zefa Gomes, que é de 30 metros, está construindo um prédio ali, 30 metros, diz que é 30 metros, mas ele não dá 10 metros do Zefa Gomes, e construiu agora, no nosso mandato, está construindo aquele prédio ali. Então a gente vê como fica difícil. Não é o vereador que tem que ir lá executar. Não, nós estamos aqui para aprovar as leis. Mas poder para executar, nós não temos poder para executar. Isso que a população tem que ver, que nós estamos prontos para fazer aquilo que é de melhor para o nosso município. Mas alguém tem que executar. E quem tem que executar tem que ser cobrado. Às vezes cobra muito do vereador, mas não cobra da pessoa certa. Certo? Não adianta vocês irem cobrar, vamos cobrar do vereador segurança. O vereador faz uma lei, nós temos que cobrar de quem? Do secretário de segurança. É ele que tem que dar sustentabilidade a isso aí. Então, o meio ambiente, quem tem que cuidar do meio ambiente? Qual é a secretaria? É a secretaria municipal ou a secretaria estadual? Nós sabemos que tem que procurar quem tem que cuidar do meio ambiente do nosso país. É o ministério daquela pasta. Então, nós criamos aqui, estamos lutando para isso. Agora que nós cobramos, que a população ajude-nos a cobrar da pessoa que realmente tem que fiscalizar essa área que está sendo degradada, as nascentes estão secando, falta de chuva, derruba as nascentes, tampa as nascentes. Aqui em Zefa Gomes, você pode olhar na beira do Zefa Gomes, eu faço caminhada na beira do Zefa Gomes, e eu fico olhando aquelas manilhas que foram colocadas, que corria água. Hoje não corre mais. Por quê? Porque construíram em cima da nascente. Então, nós precisamos, sim, do companheirismo, ajudar a fiscalizar e cobrar do órgão que é responsável por esta pasta. Obrigado, senhor presidente, por enquanto. Com a palavra, vereador Antônio Faleiro. Senhor presidente, senhores componentes da mesa, público presente, amigos presentes, eu só gostaria, presidente, de dizer que o nobre colega vereador Jeremias está coberto de razão. A nossa reunião anterior, eu disse que o maior problema é a fiscalização. Isso não só agora, anterior. Todos os prefeitos, aí vem um culpado, vem isso, vem aquilo, as enchentes, eu até fiz uma brincadeira, mas uma brincadeira séria. Uma brincadeira séria. Alguns anos atrás entrou um enchente lá no cemitério Cruz das Almas, arrebentou o muro e tudo, maior problema. Aí eu fiz a brincadeira que estava trazendo ossos aqui para o centro. Chovia na Cruz das Almas, lá ali no aeroporto, roda de avião, lá no... Então é isso aí a nossa vida. Os prefeitos não fizeram captação de água. Então chove, vem para o centro. Formosa é uma bacia. Aí o meio ambiente às vezes fica brigando, às vezes para um lado, mas muitas vezes, não estou ocupando o meio ambiente, mas a questão da captação. Aqui tem uma captação grande, que foi o finado Zezito. Fiz um pedido para ele na época, aquela que passa ali de frente à igreja, que inclusive não era para ter sido feita ali, por causa de 200 metros, mudaram, porque tinha um outro braço que ia lá em cima, lá perto daquele posto Chavante, que ia tirar bastante enchente, mudaram o projeto. Mas, tudo bem, não fazem. Mas eu gostaria, presidente, de sugerir, senão nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na passada. A gente procurar ser mais objetivo. Então, esse fórum hoje é do meio ambiente. A gente fazer tudo a respeito do meio ambiente, e eu acho que daqui a alguns dias próximos, nós vamos fazer com a construção civil, porque senão não vai chegar em lugar nenhum. Se ficar aí, fiz isso, o Córrego Zefa Gomes, a conversa sempre é a mesma. Vão ver o que é melhor para Formosa. E vão ver se dá conta de votar até o final do ano. Porque se não votar, vai ser prejudicado. Agora, nós vamos fazer um plano 100%? Não vamos. Mas não pode ser corrigido, a próxima legislatura não pode estar corrigindo algumas coisas, alguns erros, alguma coisa, não pode? Não é para 10 anos. 10 anos é uma revisão.
Agora, alguma coisa que que vê que não está certo, pior é não ficar sem um plano. Então, esse é meu pensamento. Eu tenho certeza que todos os vereadores estão imbuídos para fazer o melhor para o nosso povo, para a nossa cidade, que é de muita responsabilidade esse plano. É muita. Questão de tudo, saúde, educação, segurança, tudo. Construção civil, que são vários problemas também na construção civil. Agora, a respeito da lei federal, por exemplo, se fizer coisa errada, igual está falando, que está entrando para dentro do Zé Fagome, está isso, aquilo, a própria lei não vai deixar. Agora, para que isso não aconteça, tem que ter fiscalização, só isso. Então, mais é para isso, presidente, se a gente puder adiantar mais, fazer tudo certinho, né, procurar ser mais objetivo, seria melhor. Obrigado, presidente. Só lembrando, nobre colega vereador Antônio Faleira, a discussão maior desse plano diretor, se pensar em todo o conteúdo do plano diretor, é mais em cima do meio ambiente, que é o parcelamento do solo, as diretrizes da preservação do meio ambiente. Pode olhar, que as maiores discussões mesmo do plano diretor vai ser em cima, qual é a pasta? É a do meio ambiente, porque, por exemplo, a construção civil mesmo, cabe o direcionamento e a fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente do município. Presidente, tudo bem. Eu acho que hoje, que nós estamos vivendo com falta de chuva, não tem água, problema, né? Eu concordo. Mas a construção civil também tem vários problemas, inclusive que está no plano aí, que até já conversei com alguns, são vários problemas. Problema de prédio, problema disso, é muita coisa. Então, eu acho que se a gente sentar com eles depois, eles que estão no ramo, que muitas vezes a gente é leigo, às vezes, não, né? Por exemplo, eu acho, meu ponto de vista, certo? Que a frente do lote, ela não pode 7 metros, 7,5. Isso é meu pensamento. Eu acho que todo mundo vai perder com isso. Né? Então, tem que ser mais ou menos. Agora, cada caso... Mas o senhor acha que pode ser uma metragem mínima para a área de interesse social de quantos metros? Que a maior questão hoje é na área de interesse social. O que é? A moradia popular, no que hoje na construção civil fala. Então, o que nós fala assim à frente é testada. Por exemplo, uma testada hoje, por exemplo, pode ser... Pode ser 8,5. Pois é, pode ser de 7 metros. Vamos pôr o mínimo de 7 metros. Eu acho que menos de 7 metros não tem condição. Eu acho que... Não vamos discutir isso agora. Não, eu mas, acho que é... Não, mas eu mas falo isso assim, já faz parte do plano, porque essa discussão, porque essas duas, não, mas essas duas audiências públicas morreu a comissão de meio ambiente da casa. Mas é porque nós já hoje, fizemos duas e acabou. Mas é porque hoje vai ser direcionada mais ao meio ambiente, né? Então depois nós vamos entrar nesse debate, vamos discutir, vamos conversar, eu acho, né? Mas a gente já tem que pegar ela para discussão, porque vai estar gravado, qualquer um depois pode pegar aqui no CD, tudo que nós for discutido aqui, nós vamos pegar os parâmetros para nós construir o plano diretor. Nas falas, por exemplo, dos vereadores, das pessoas que estão no plenário da casa, que vai, cada um dos senhores, quem quiser ter a palavra, vai ser franqueada a palavra, entendeu? Não é que importa, nós temos 4 horas, que se tiver que colocar mais 1 hora, 2, para nós estar debatendo, mas debater de forma que vem de contra a realidade. Estou satisfeito. Uma palavra, vereador Domingos Filho. Oi. Pronto. Oi. Pode ficar calmo, pode ficar tranquilo. Senhor presidente, abaixa um pouco o áudio para mim, por favor. Às vezes a gente fica triste de ver uma audiência pública. Olha bem, quantas pessoas interessadas
para a gente resolver a situação do nosso município. É triste. O povo de Formosa está desinteressado. Está mais interessado em assistir novela. Pode observar que uma hora dessa está com o pé em cima do sofá e assistindo novela e não vem para ver a luta dos vereadores que aqui está para tentar resolver a situação do nosso município. Mas fazer o quê, né? Às vezes a gente quer falar, mas a mesma pessoa estava aqui. 2 vereadores ganhou, Maria sempre está aqui, os funcionários ali do Passarinho, que não sai daqui também, né? O Ney, o Marquinhos mais um. Mas é triste. Se alguém estiver ouvindo ou assistindo pela TV Web, a nossa parte nós estamos fazendo. O nosso compromisso com o povo de Formosa realmente é buscar melhorias e tentar fazer o melhor para a população. Aqui nessa casa, na sessão passada, a gente teve um grande debate a respeito do meio ambiente. Assim foi formalizado essa audiência pública, que foi a primeira, pelo relator da Comissão de Meio Ambiente, o vereador Wêner Patrick, que é muito interessado e se preocupa muito na parte do meio ambiente do nosso município. E a gente vê que a população de Formosa está desinteressada. Às vezes a gente convida as pessoas perguntam, o que é isso? Ninguém sabe, não tem conhecimento. Mas é sim o dever de casa nós estamos fazendo, que é levar a conhecimento da população, né, o que é o plano diretor. Estamos iniciando o primeiro tópico, que é meio ambiente, e aí vai ter vários tópicos ainda que nós vamos, aqui nessa casa, né, relatar. Mas o vereador Jeremias de Castro, vereador que falou com muita propriedade, um vereador que tem conhecimento realmente da zona rural, tem conhecimento também dos mananciais do nosso município, e a gente vê várias situações, junto ao Fórum do Meio Ambiente, que o Itiquira vai secar. Realmente vai secar. Você pode escrever, porque vai secar. O brasileiro está procurando só fazer a devastação do meio ambiente. O Parque do Itiquira. Muitas pessoas ali, naquele local, chega na sexta, no sábado, no domingo, vai para abusar da água, abusar do solo, abusar da vegetação, abusar dos cardumes. Como? Uma pessoa que não tem consciência de jogar uma garrafa PET dentro do manancial, você acha que essa pessoa é normal? Não é normal. Gente, o meio ambiente, nós temos que cuidar dele, e muito bem cuidado. Nós temos as empresas de reciclagem. Um papelzinho de balinha em Goiânia, ele volta a ser dinheiro de novo. Mas a gente observa que muitas pessoas não observam aonde joga o lixo. Às vezes, a gente vê a situação do Itiquira, igual já presenciei, gordura na água. Vocês sabem que óleo não mistura com água. Mas a gente vê, quando você joga mais ou menos 100 gramas de arroz no rio, ali você vai ver que vai aglomerar aquela gordura por cima, fazendo um arco-íris. E esse arco-íris ele tem cor, amarelo, verde, azul, é abafado, mas vê. A gente vê aqui, nós temos o Rio Baúzinho, nós temos o Indaiá, nós temos em média mais de 400 mangueiras no Rio Baúzinho que leva água para o Itiquira. Nós temos pessoas que têm criatórios de peixe, aonde cria tilápia, surubim e também o tambaqui. Ali, eles misturam adubo na água, fezes de vaca, eles misturam muitas misturas ali para transformar aquela água para poder criar o peixe. Diz que na chuva, no tempo chuvoso, o peixe não se alimenta de ração, ele não come.
Mas muitas pessoas que não têm conhecimento ainda faz o tratamento ali dos peixes. Agora eu falo para o povo de Formosa. É vergonhoso, Formosa. É vergonhoso vocês terem um vereador para vocês cobrar. O vereador está aqui para receber vocês no gabinete. O vereador está aqui para dizer não nos projetos ruins, para dizer sim em projetos bons. Só que você tem que vir cobrar. Cobrar das pessoas que estão aqui, porque foi vocês que elegeram. Nós não estamos andando junto com o prefeito, nós estamos andando junto com o povo. E a gente vê esses vereadores daqui, que têm um papel de trabalhar para a população, não só para uma pessoa. E é o que nós fazemos. Mas o desinteresse, igual a gente está vendo, essa casa, quando foi para votar o subsídio dos vereadores, votar não, simplesmente adequar, que é 50% dos deputados estaduais. Nessa adequação, essa casa lotou, e agora o povo desapareceu. As redes sociais, que muitos que gritavam aqui nessa casa, que não seria candidato, foi candidato e levou um par de botina. Recebeu, e aqui mais não voltou. Então nós precisamos de pessoas valentes, pessoas que têm interesse de demonstrar à população formosense que realmente está para defender o povo, não para o seu interesse próprio, não para legislar em causa própria. Nós temos que ter pessoas que têm as condições de estar junto com nós, igual o Carlúcio, Jorge Jabe, o nosso companheiro. Nós temos que ter pessoas desse porte. Nós precisamos de pessoas igual o Passarinho, que sempre está aqui, mas a gente vir para uma audiência pública, que se chama audiência pública, não é sessão ordinária nem extraordinária, e nem sessão solene, e não comparecer ninguém. Eu quero ter o espaço de falar isso para a população de Formosa, no Rádio Formosa. Pode me aguardar. Tanto se cobra, mas não se comparece. E a nossa cobrança, hoje, é de quê? Que não era para ser votado. Não era para ser votado. Mas, infelizmente, nós temos que votar. O prazo está passando. A gente viu o desinteresse do povo de Formosa. E do jeito que vier, infelizmente, nós temos que votar. Nós temos várias situações em Formosa, várias denúncias que nós fizemos junto ao Ministério do Meio Ambiente. Mas, infelizmente, nós temos que dizer à população, quando perguntar, por que aconteceu isso? Porque só quando recebe a notificação que eles vão perguntar para a gente. Por que aconteceu isso? Eu vou falar, porque você não estava na audiência pública que aconteceu tal dia na Câmara Municipal de Formosa, que passou no rádio para você ir, passou nas redes sociais, e vocês, infelizmente, não viu nada. Nós estamos passando por um problema muito sério. E esse problema, não só eu vou sofrer, mas todos nós vamos sofrer. Ontem já faltou a água à noite. É culpa de quem? Está chovendo. E aí? A rede de captação de água. Local onde capta a água bruta que vem para o processo de limpeza, do processo de limpeza, aonde vem ser distribuída para as nossas torneiras. É culpa minha? É culpa de Marconi Perillo, que não fez a barragem. É culpa de quem? Do golpe? O presidente da República está aí, cadê? É obrigação dele. Ele é do meu partido, mas infelizmente não está fazendo nada. Vereador, oi. Só um minutinho. Certo. Não estamos aqui para fazer política, nós estamos aqui para resolver o problema do corpo. Pelo amor de Deus. As eleições acabou, eu fui eleito de novo. Só daqui 4 anos eu não sei se sou candidato. Então não estou fazendo política, eu estou fazendo o meu papel de vereador. Legislar, nós estamos discutindo o plano diretor. A melhoria para o povo. É através desse conteúdo. O dia que o senhor falou de cabeça de vaca, eu não falei nada. O senhor falou de osso de defunto, eu não falei nada. Então o senhor respeita as pessoas e deixa a pessoa ter a liberdade de expressão, que é obrigação da gente falar, porque nós temos 4 horas de audiência pública. E eu estou aqui para falar para quem está aqui. Agora, quem não está interessado, levante e vá embora. Mas a minha obrigação, o meu papel, eu vou cumprir. Então, gente, é o que a gente fala. Infelizmente, nós estamos
com um governo que não tem. Respeita a população de Formosa, porque essa barragem recebeu vários impactos, infelizmente, não tem a construção dessa barragem. E vocês estão sofrendo, e sofrendo muito, porque às vezes vocês não têm água na sua casa. Mas eu quero dizer a todos vocês, agradeço quem está aqui, nós vamos fazer o papel de legislar, nós vamos fazer o papel de fazer o melhor, mas, infelizmente, não está acontecendo nada. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira. Quero cumprimentar nosso senhor presidente, vereador Mundinho, vereadores aqui presentes, Aldinei, Tenente Rodrigues, também Cláudio Tomé, que compõe a mesa, todos os nossos visitantes, sejam todos bem-vindos. Maria do Carmo, é um prazer ter aqui conosco, dizer da nossa alegria e satisfação podermos estar novamente aqui interagindo. Tem algum microfone ligado aí que está dando microfonia, só confere para nós. Versarmos sobre esse tema de tão grande relevância. Vou ser rápido em minhas palavras, dizer tão somente, relembrar aqui, que este plano diretor teve um estudo, teve um processo, transcorre desde 2015, a questão levantada pelo Aldinei, todos aqueles cuidados tiveram na sua elaboração, Aldinei, lá na fase do Executivo, e nós estamos aqui abrindo uma possibilidade a mais de alteração, estudo, reestudo, porque ele vai entrar efetivamente em apreciação para realmente aprovação ou não. Estamos fazendo isso com responsabilidade, parabenizando o nosso presidente, porque na fase de realmente apreciação em sessão plenária, não temos essa liberdade que queremos dar à nossa população dessa plena manifestação. Desde a outra audiência, semana passada e nesta, com muita pertinência, temos relatado aqui com relação ao meio ambiente. Quero citar aqui que realmente as questões ambientais, ela já tem uma legislação tanto federal quanto estadual e devemos sim aprimorá-las com relação à nossa legislação municipal. Não esquecendo, senhor presidente, que essa legislação municipal nunca deverá sobrepor as legislações maiores, estaduais e federais. Então, qualquer coisa que a gente faça aqui, que esteja ferindo-as, podemos dizer que já é nula, né? E queria aqui, senhor presidente, até sugerir que, estimando que façamos mais uma audiência e antes de entrar efetivamente nas 3 fases de apreciação e votação desse plano diretor, que a gente, se não convide, convoque, até para uma questão mais primorosa de se tirar dúvida, as pessoas que foram as elaboradoras desse plano, para que a gente possa tirar algumas dúvidas mais pontuais. Estou sentindo falta, não hoje, mas na audiência anterior, semana passada, eu próprio falei com o coordenador do, então, revisão do plano, que se tornou, não mais revisão, mas a instituição do plano, visto que nós estamos sem plano diretor instituído, que ele estivesse presente. Por questões peculiares, particulares, não esteve, mas eu acho que quem de mais direito deveria estar aqui, até para essa apresentação didática que eu concordo com o Aldinei, devêssemos ter para nós, até para o público, devesse fazer, é a equipe que elaborou, porque passou por todo um processo, né? Passou por todo um trabalho, audiências de forma espaçadas, como foi sugerido que se fizesse, câmaras temáticas, oficinas, né? Para que realmente a gente possa ter esse entendimento didático, como foi sugerido. Então, temos pontos divergentes. Testado do lote vai ser 7 metros, vai ser 6,5, como é permitido hoje. Eu acho que, no mínimo, Tonho, no mínimo tinha que ser também 8. Mas vai se abrir a discussão, vamos chegar no entendimento. Josefa Gomes, né, toda a área do Josefa Gomes,
Temos aí a divergência, está se agredindo, não está se agredindo, mas temos a questão da APP, que, durante os trabalhos que eu acompanhei, isto foi visto. Por isso que eu digo, devemos chamá-los aqui para, de uma forma didática, de uma forma clara, possa ser apresentada por eles todas essas questões pontuais. E se daí vemos que está ferindo a outras legislações, nunca que devemos fazer isso aqui. A questão da APPs, logicamente, em cada circunstância, tem a sua peculiaridade. É um rego, é um riacho, é um rio, é uma área brejada, como bem lembrou aqui o Carluxo na outra audiência, né? É uma área alagada de brejo. Então, todas essas questões, estimo eu, que já foram observadas. Me permita só um minuto, só para Claro, senhor presidente. mostrar o mapa, que hoje não é o oficial, mas é o semi-oficial. A área de preservação ambiental da Lagoa fez só essa tira aí, ó. Pode olhar que, olha aqui na legenda aí, que você vai ver, ó. Aí, ó. Olha essa área aí, ó. Onde é a área de preservação ambiental aí. Sim. Só isso aqui, ó. Quer dizer que esse, quer ver? Eu vou pegar para vocês e mostrar. Inclusive, a parte de Mata Atlântica que temos aqui vai embora. Isso, entendeu? É isso que eu vou mostrar no próximo. Aí eu vou pegar o de 2004 para vocês, que vocês vão ver que essa área aqui é de preservação ambiental, essa área do José Fagomo também, e a área do Mato da Bica também é de preservação ambiental, que é a APP. Aí eu vou mostrar o outro mapa para você, só para você ter uma noção do o que foi feito. Isso. Então, com muita responsabilidade, é que todo esse trabalho está se transcorrendo, né? E havendo toda essa, vamos dizer, essa agressão, nunca que nós devemos aprovar isso aqui na Câmara. Nós devemos, sim, pecar pelo excesso. Sim, senhor presidente, devemos, sim, pecar pelo excesso, considerando que nós devemos primar pelas nossas posteridades, que nós tenhamos aí realmente uma Formosa cada vez melhor. Não, não foi aprovado nada. Não, aí só depois dos 10 anos que pode ser modificado. Sim, senhor. Não pode mexer. Não pode. Isso aí já é uma inconformidade, por isso que tem que ser bem elaborado, bem feito, porque não pode ficar fazendo mudança no plano diretor a qualquer momento, não pode. Senhor presidente, eu quero discordar, sim. As medidas profundas não vai se mexer, mas uma vez aprovada a lei, lógico que ela pode passar por revisão. Esse é um plano lógico que ela diretor... pode passar por emendas até depois, emendas aditivas, modificativas, no escopo da lei. Você tem todo o prazo agora para você fazer. Você pode pegar e olhar, então, que é o plano diretor. O plano diretor é uma elaboração para os próximos 10 anos. Agora, código de obra, essas coisas aí sim, é diferente. Pois é, isso são 7 leis que nós vamos aprovar aqui. Entendeu? Tenha muita. Bem observado. Entendeu? Aqui, por exemplo, essa aqui é uma APP que é do Mato da Bica. A APP do José Fagomo, aqui. Olha o que ficaram. Por isso você tira. Isso é APP ou é APA? Não, esse aqui, essa área é APP, área de preservação permanente. Não é área de proteção ambiental? Não, esse aqui, ó. Olha lá, aqui, cadê o... Isso. Pois é, para você ter noção, então tem que ser um estudo bem aprofundado para que não tenha prejuízo. Então só para concluir realmente aqui a minha participação,
todo esse trabalho que o público está presenciando e acompanhando nesse momento é o cuidado que a Câmara Municipal de Vereadores quer ter com a elaboração do plano diretor. Então, senhor presidente, que nós pequemos, mas pequemos pelo excesso, certo? E nós vamos resguardar, no mínimo, o que é legislação estadual e federal. E se nós pudermos, a crescer, com respaldo, com acompanhamento, com as sugestões dessas pessoas que estão aqui, que as pessoas que nós temos que dar crédito. É o Carlúcio, é o George Diab, né, que sempre está aqui, é o Passarinho, e são todos vocês que eu prestigio, que eu parabenizo por estar aqui no dia de hoje. São essas minhas palavras, senhor presidente, muito obrigado. Registrar a presença do Miro Bac, suplente de vereador, registrar a presença do Luciano Martim, vereador eleito para o próximo pleito. Passar a palavra, Cláudio Tomé. Tenente Rodrigues, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu quero me dirigir aqui ao vereador Domingos Filho. Vereador, essa decepção sentida pelo senhor hoje, aqui nessa noite, diante dessa tão importante audiência pública, também foi sentida por nós, vereador, pela manhã, durante o lançamento de um pacto social, Goiás pela Vida, um pacto elaborado pelo governo estadual, no que se refere à segurança pública no quesito crimes dolosos contra a vida. A população, senhores vereadores, ela cobra muito das polícias, e aqui eu me refiro à Polícia Militar e à Polícia Civil, atribuindo a elas, única e exclusivamente, a responsabilidade em relação à segurança pública. Cobram, e cobram muito. Só que no momento em que a população foi chamada a dar a sua colaboração, a sua sugestão, opinião, uma cobrança, ela não atendeu a esse chamamento. Segurança pública se faz com os órgãos da segurança pública, mas também é direito e responsabilidade de todos, e não foram, vereador. Então, eu compartilho com essa sua decepção, manifestada aqui no plenário, dizendo também da nossa decepção na manhã de hoje lá. E eu sei que os senhores também são cobrados, e muito. O tema de hoje aqui discutido é um tema extremamente relevante, importante, porque o que sair aqui da decisão dos senhores, ela poderá ser até posteriormente irreversível, presidente. Pode ser irreversível. Então a população ela tem que tomar conhecimento da importância desse tema que está sendo aqui discutido. E eu sei que houve a divulgação, e eu até queria que sugerir e pedir que os senhores pudessem divulgar mais a questão da próxima audiência, comunicar aos presidentes de bairros, para que eles venham a essa audiência e possam se manifestar. O momento é esse. O momento é esse. Somente, presidente. Rapidinho, senhor comandante. Só lembrando também. Quero até pedir desculpa, eu saí daqui para ir nessa audiência, mas quando eu vi aquele pequeno volume, fiquei com raiva também, já virei ao contrário, porque a gente vê que a população realmente não compareceu pela manhã. Peço desculpa para o senhor, estava lá para fazer várias indagações, mas, infelizmente, quando eu vi aquele pequeno número de veículos, eu me ausentei porque não dava para ficar ali. Obrigado. Nesse momento, eu passar agora para o plenário. Aí peço que cada orador que fala o nome para ficar registrado. Meu nome é Walter Agapito, eu moro em Formosa desde 1973, atualmente estou em Brasília e tenho algumas coisas aqui em Formosa, família e alguns imóveis. Vou tentar resumir porque dá oportunidade para outras pessoas falarem e também para facilitar aí a parte dos andamentos, né? Eu estive esses tempos lá no gabinete do vereador Mundim, inclusive ele me deu cópia
me deu cópia das plantas de águas fluviais de Formosa, está aqui comigo. Obrigado. Essa parte aqui. E nós, inclusive, conversamos, e ele lembra dessa, não sei o que está acontecendo, estou pegando no lugar certo. Ele lembra bem que, há uns anos atrás, ali de frente ao cemitério, tinha um rego d'água que vinha do Abreu, certo? Drenava aquele braço do Ribeirão do Abreu, que é uma lagoa, passava ali de frente ao cemitério, tinha uma serraria velha ali, alguns ainda lembram, e ela desaguava no Brocotó, tá certo? A Lagoa do Santo, ela teve uma época que ela foi esvaziada, depois eles revitalizaram a Lagoa do Santo, e pode deixar aqui na cadeira. E essa água ela era drenada também para a região do Brocotó, tá certo? E na época, parece que do prefeito Tião Caroço, não me lembro direito, mas eles pegaram e mudou esse curso. Essa água do Abreu, ela está agora correndo para aquele córrego canalizado do Zefa Gomes, e a água da Lagoa do Santo, eles fizeram um encanamento dela com manilhas, e ela deságua no fundo daquele ginásio de esporte da Volta do Brejo, o ginásio de esporte da prefeitura, né? Eu tenho um terreno ali na prefeitura, do lado da prefeitura. Meu pai comprou um terreno da prefeitura de Formosa, na época do Zezito, 1975, e eu, em 85, eu comprei um terreno que foi comprado também da prefeitura de Formosa. Ambos os terrenos não dividiam com córrego, está na escritura, eu tenho as escrituras aqui. Esses terrenos, meu pai tocou olaria nesses terrenos e cortava tijolo e ficava secando em toda a extensão do terreno, não era lagado. No terreno da prefeitura, que fica no fundo, onde corre o famoso Zefa Gomes, tá certo? Existia, entre o Zefa Gomes e o terreno do meu pai, existia um rego d'água, certo? Bem pequeno, que era para aquela água mesmo que merejava ali pelo aquele brejozinho, que era um terreno um pouco mais úmido. Esse rego d'água existe até hoje, no fundo de um loteamento que o Aldinei me falou que chama Jardim IP. Tem uma rua lá que chama Rua Jatobá, você sai numa matinha que tem o rego lá, eu tenho fotos aqui, tudo com fotos documentadas aqui. Então, veja bem, a Prefeitura de Formosa destinou para aquela região da Volta do Brejo, né, um volume muito grande de água. Lagoa do Santo, o córrego do Abreu, que lá Brocotó também, foi para o Mato da Bica, que deságua no fundo do terreno da prefeitura, que fica no fundo do terreno do meu pai, certo? E aumentou, isso está até numa ação civil pública, o argumento do promotor de justiça, essa ação está aqui atrás, o promotor fala que com a canalização da Mata da Bica, que é o Zefa Gomes, aumentou a captação de águas pluviais, água de chuva, né? E isso ocorre transbordo naquela região ali da Volta do Brejo. Então, aquilo ali virou, está faltando água na torneira, mas aquela região virou quase que um pantanal. As nossas chácaras, ao longo desses anos todos, hoje tem um pedacinho muito pequeno, porque virou taboa na chácara toda, né? E a prefeitura agora, há 2 anos atrás, a Secretaria de Transportes, ela pegou, tinha um olho d'água que nasce nas últimas casas ali da Volta do Brejo, vizinhas ao ginásio de esporte, tem um olho d'água ali. Fica mais ou menos 50 metros para julgar no mesmo local onde vem a água da Lagoa do Santo. Mas o secretário de Transportes de Formosa, ele, não sei se ele gosta de mim, eu nem o conheço, graças a Deus, só de vista, mas ele pegou e rasgou o terreno da prefeitura todo, o terreno do meu pai, que tem 140 metros de largura, e mais 50 metros do meu terreno, e julgou no fundo, lá onde que seria o pretenso córrego, né, que encontra lá com o Zefa Gomes e tal. Isso ele fez há 2 anos atrás. Há 1 ano atrás, ele pegou e invadiu, e sempre eles fazem o seguinte, eles chegam, não pedem escritura, não pedem nada, chega, corta a cerca e entra com máquina, caminhão, é o modus operandi da Prefeitura de Formosa.
Então, eles cortaram a cerca a primeira vez, aí a da outra vez eles entraram pelo fundo. Eles entraram pelo terreno da prefeitura, ali numa rua daquela Vila Aurora, que vocês devem conhecer, né? Entrou pelo fundo, no terreno da prefeitura. Aquela manilha que vem de Lagoa do Santo, ela ia entrava lá pelo fundo dos terrenos nossos, porque o córrego antigo, o rego antigo, está lá, mas ninguém usa. Sempre a prefeitura foi empurrando o córrego Zefa Gomes, junto com essa água do Lagoa do Santo, no sentido de jogar para a volta do brejo, e afastando daqueles loteamentos que tem na Califórnia. Eu acho que eles são melhores loteamentos, então eles vão empurrando ela para o lado. Lá no Chico Pinheiro, eles andaram 60 metros, no fundo desse loteamento Jardim IP, encostou no Chico Pinheiro, e a enchente invade as casas, porque está muito próximo das casas, né? Então, veja bem, o que aconteceu? Tudo isso, aí ele veio, né, o secretário de Transporte veio, entrou no fundo do terreno da prefeitura e atravessou, de forma diagonal, um aterro de entulhos, que eu tenho foto aqui, já passei para o vereador que falou agora, Domingos Filho, já tem cópia lá, caminhão da prefeitura, pá, mecânica, escavadeira hidráulica, PC, entulho de construção, papel, plástico, resto de material de construção, certo? Está uma beleza, muito boa para o ambiente. Os peixes vão fazer criatório dentro daquelas garrafas velhas, vai virar o diabo ali. Então ele invadiu e fez um aterro transversal, guiando a água que vem da Lagoa do Santo para correr dentro do terreno do meu pai. Ou seja, desviou o curso do córrego. O Zefa Gomes invade tudo, certo? E mais ainda ele desviou o terreno indo para o lado da Rua do Brejo. Né? Então, como eu fiquei sabendo que ia ter essa audiência, eu vim tentar trazer essa informação na esperança, né, de que a Câmara possa fazer alguma coisa, não sei o que vocês podem fazer, porque eu não sou especialista em normas legislativas e tal, mas isso aí está totalmente contrário ao ambiente, né? E eles dizem o seguinte, aí eu fui no Itamar, falei com ele, eu vou entrar na justiça contra você. Eu vou no presidente do IBAMA, que foi colega meu, agora ele até saiu, o Abelardo, e vou denunciar você e o secretário de transporte, que vai ser colega de vocês agora na próxima legislatura. Porque vocês cometeram um crime. Invadiram a propriedade, jogaram entulho numa área que passa água, quer dizer... Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. Na opinião do senhor, por que ele fez esse desvio? Para prejudicar o quê? Eu não sei. O que o curso prejudica lá, que eles fizeram o desvio? Eu não sei, realmente não dá para saber. Lá no Chico Pinheiro, que é onde eles abriram, o Ministério Público mandou abrir o córrego, porque estava entrando água na casa das pessoas, as pessoas foram para a televisão, e aí o Ministério Público tomou providência. Como eu não vou na televisão reclamar, e não adianta eu ir sozinho, certo, com poucas pessoas, é diferente da Voz do Povo, que é muita gente, né, que está entrando na casa deles, e aí o Ministério Público abriu, lá de baixo, lá para baixo, lá do Vale do Amanhecer, abriu até o Chico Pinheiro. Eu acho que todo mundo sabe quem é o Chico Pinheiro, uma pessoa que faleceu agora há pouco tempo, conhecida aqui em Formosa, e no fundo um terreno que o Itamar tem. O Itamar tem um terreno assim, meio caído assim, e o Chico Pinheiro está na beira do córrego, embaixo do Itamar, certo? Ali na Volta do Brejo. Então, ali aproximou muito, saiu de perto desse Jardim IP e foi lá para o lado da Volta do Brejo. Encostou nas casas. Eu não sei se ele quis beneficiar, não posso dizer isso porque não tem prova. Mas houve isso. Agora, no meu caso lá, eu não sei realmente o que aconteceu. Porque ele fez um negócio louco. Ele, em vez de fazer um dreno de 50 metros, jogar a água do olho d'água da prefeitura, onde entrava a água da Lagoa do Santo, que vem encanada, ele rasgou o terreno todinho da prefeitura, o terreno do meu pai, que tem 120 metros, mais uns 50 do meu terreno, porque os terrenos, eu estou falando de terrenos, de 38 mil metros quadrados. Meu pai tem um de 16.800, que é 140 por 120, ele rasgou ele todo no meio, e o meu que tem 100 de largura, por 150 de fundo, são 15 mil metros. Ele rasgou a metade, e aí ele verteu para o lado do córrego. O que seria o córrego? Porque lá não tem córrego. O Zefa Gomes não existe ali, existe um pântano. Ele só existe até o fundo do terreno do Helmut Fischer, dividindo com a Vila Aurora. O resto, ele entra numa planície e alaga tudo.
Por quê? Porque a enchente é muito grande, certo? Capta água de chuva ali na Formosinha, aquela parte formosa. Então, ele entra ali e a prefeitura, com esse volume de água que ela mandou para lá, vertendo Lagoa do Santo, Abreu, Mata da Bica, que é o Zefa Gomes, ela sequer fez o canal onde era. E ainda está aproximando das outras casas do pessoal que é mais pobre, porque a Val do Brejo é muito mais pobre do que a Califórnia. Então, eu tenho documentos aqui, já passei as fotos do caminhão da prefeitura com a pá escavadeira hidráulica, certo? Julgando lá. Tem uma foto, eu vou, inclusive, falei com o vereador, nós podemos ir lá, no fundo do Jardim IP, o córrego antigo, córrego não, é como ele diz, o senhor usou uma expressão, era um rego, mas era um córregozinho pequeno, né, formado de um rego, que está lá com água podre, juntando mosquito da dengue, certo? Lá no fundo desse loteamento. Esse era o antigo rego que existia lá. Então, o que eu precisaria, seria ideal para a gente? Restabelecer o curso daquela água, que é onde tem esse rego. Parece que tem umas pessoas que invadiram ali, entre a Vila Aurora e a parte alagada. Inclusive, foi o objeto da ação civil pública do Ministério Público aqui, foi influenciado por uma moradora da Vila Aurora, porque uma pessoa dessa, todo ano, ela jogava um caminhão de entulho no quintal dela, e ia empurrando a água para o lado da Val do Brejo ali, ou seja, para não vir na casa dela, ou ganhar mais um lotezinho, mais um terrenozinho. E aí o que acontece? Ela foi no Ministério Público, o Ministério Público entrou com ação civil pública. O juiz determinou, fez uma antecipação de tutela contra a prefeitura, mandando fazer um PRAD, um plano de revitalização do córrego Zefa Gomes, deu um prazo, está aqui a ação, certo? Mandou levantar as propriedades todas que tem na região molhada, retirar as pessoas que estão morando lá em situação de risco e alocar num outro local, certo? Então, ele dá umas 5 providências. Quando a prefeitura julgou o entulho, lá fez esse aterro de entulho, já tinha essa ação. Só que diz o secretário de Meio Ambiente, que eu conversei com o Lander, ele disse que ele não sabia dessa ação. Né? Como nunca sabe de nada, né, aquele secretário de Meio Ambiente. Né? Eu fui no prefeito, o prefeito pediu para ele falar com o Ministério Público para pedir autorização para desassorear esse rego lá, abrir o rego, porque na verdade é abrir, para ligar a água que vem da Lagoa do Santo, na água do Zefa Gomes, e ligar no serviço que foi feito a mando do Ministério Público, que vem até a altura do Chico Pinheiro. Com isso, aumentaria a velocidade, evitaria inundação, certo? E começava o rio não ficar fazendo aquela molhança toda, entrando na casa das pessoas. Então, eu realmente não sei o que vocês poderiam ajudar, né? Mas eu passei para o vereador ali, Domingos, as fotos desse aterro. Eu tenho mais material aqui, tem essas fotos de satélite mostrando tudo. Eu tenho a foto do rego com a água parada lá no fundo desse Jardim IP, foto de satélite, foto no local. Se precisar, a gente vai lá e filma tudo isso aí. Agora, a gente precisa de ter uma providência, não sei qual, mas uma providência que tem que fazer, porque está inundando, está prejudicando. O terreno, esse terreno, para você ter uma ideia, o terreno do meu pai, a base de cálculo do IPTU, certo? Estou dizendo que eu trabalho também nessa área, eu sou auditor tributário do Distrito Federal, diretor da Secretaria de Fazenda, então a gente entende um pouco disso. A base de cálculo do IPTU, do terreno do meu pai, 16.800 metros quadrados, é 2.100.000. A base de cálculo do meu terreno, que é 14.375 metros quadrados, é 1.900.000. Então, só aí dá 4 milhões de reais. Só que esses terrenos, eles valem 8 milhões. Mas se a prefeitura pagar os 4 milhões, para mim não ter que ver esse cara, eu vendo, eu entrego. Entendeu? Porque eu não aguento mais. Entendeu? Esses troços já vêm há 2 anos. Eu não sou homem de brigar em justiça, eu já reuni com esse prefeito já umas 10 vezes, tá certo? Já fui no Lander um monte de vezes, tá certo? É uma dificuldade muito grande. Tá certo? Agora, o que eles estão fazendo, vocês estão discutindo essa parte ambiental, né? Eu não diria que é um crime ambiental, porque o terreno é privado e eu tenho escritura, mas é um crime porque passa um curso de água nesse aterro,
Rapidinho. Que vai para o Zefa Gomes e vai para a Lagoa Feia. Aquilo é uma devastação ao meio ambiente. Certo? Infelizmente, aquela área ali tinha que ser preservada e não é preservada. A gente observa que era um manancial, hoje é um rego, e o senhor está coberto de razão. Infelizmente, o secretário que a gente tem na nossa cidade, ele, como, né, diz que é doutorado na área, mas infelizmente a gente observa que ele não entende de nada, certo? Não toma nenhuma ação, e a gente já chamou ele aqui, infelizmente é complicado de falar com ele. E você vê o seguinte, né, a gente não está falando em obra de encanamento com concreto, não. É abrir o córrego igual ele fez quando o Ministério Público mandou, porque se ele não fizesse, ele ia ser preso. É pegar um PC, uma escavadeira hidráulica, certo? Eles jogaram o entulho lá, eles pegam, em vez de jogar entulho, põem cascalho, limpo, certo? Faz uma pista próxima ao córrego, para a máquina trabalhar, porque é realmente molhado. Começa de baixo para cima. Eu tenho filme aqui gravado, vídeo gravado, de uma escavadeira derrubando uma árvore dessa grossura, nas margens do Zefa Gomes, do lado da Vila Aurora. A escavadeira tentava levantar a árvore caía. Aí ela pegava de novo. Tem um vídeo gravado aqui no meu celular. Tá certo? Então, quer dizer, não é um negócio, tem que ser feito. A prefeitura resolveu jogar água, em vez de brocotó, jogar água para cá. Tudo bem, a gente está com uma chácara lá nesse local, a gente compreende. Mas faz o negócio direito, abre o córrego para poder ter um curso de água. Porque o volume de água lá é muito grande. Eles já furaram os muros. Eu fiz um muro de frente do terreno todinho. Os vizinhos vão lá e fura. Aquele Maurício, que era secretário de obra, teve uma vez que ele foi lá e falou, ó, se vocês continuar furando, eu vou chamar a polícia. Porque vocês estão destruindo o patrimônio da pessoa por conta do problema da rua aqui, ué. Né? A gente pediu, o prefeito fez, que era só 2 quebra-mola, fez 2 quebra-mola lá para as águas que vêm lá de cima da Val do Brejo não entrar tudo lá na chácara. Porque não cabia num bueiro dessa altura que tem lá debaixo da cerca. Né? Diminuiu um pouco. Então o volume de água é muito grande. Quando dá enchente, a água vai no tanque da casa do meu pai, que está naquela rua Ibrahim Jorge, que é a primeira rua da Val do Brejo. Então, realmente o volume de água é grande. Por quê? Porque não fez o curso de água. Se fizesse um serviço, mesmo de terra ali, né, cortando com a máquina, a água vinha do Zefa Gomes, entrava ali e corria. Mas não fizeram isso. E o destino de água foi muito grande para lá. Então, eu estou à disposição de vocês, o vereador tem meu contato, e o que vocês puderem fazer, se puder restabelecer o curso original do córrego, vindo da Lagoa do Santo, já que essa água foi para lá, liga ela no Zefa Gomes, liga lá no Chico Pinheiro, faz esse serviço. Está inundando agora, porque as chuvas estão começando forte agora. 2, 3 dias de sol, eles têm condição de fazer aquele serviço. Porque a máquina, ela tendo um apoio ali, o Marquinhos trabalhou no secretário de obra, conhece bem. Você fazendo um apoio com material seco ali, ela é pesada, ela vai socando aquilo, ela trabalha tranquilamente no brejo, não tem problema nenhum. Muito obrigado. Eu alonguei um pouquinho, mas tentei resolver o máximo possível. A discussão é salutar. Eu acho que foi bem apropriado aqui a Comissão de Meio Ambiente, que dessa casa que é responsável por essa matéria, e o vereador Domingo é presidente dessa comissão, e o vereador Wênio Patrick é relator. Eu tenho certeza que vai tomar providência e daí encaminhar o Ministério Público. Cabe a nós fazer o apanhado das matérias e realmente, e aí fornecer instrumento para o Ministério Público tomar providência. Já que várias vezes o senhor já sentou, conversou e não teve êxito, mas com certeza aí a comissão junto com o Ministério Público vai resolver. Gostaria de cumprimentar a todos da mesa, né, na pessoa do presidente Domingo. Agradecer ao Domingos Filho pela citação ao meu nome e dizer que a minha preocupação, acho que é da maioria de todos que estão aqui, a questão do meio ambiente. Agora, aquelas pessoas, como citou Domingos, a população de Formosa, ela não está valorizando o trabalho desta casa, né? O trabalho do presidente, da comissão de meio ambiente desta casa, em relação a um plano que é fundamental, ele é vital para a cidade de Formosa, né?
a população de Formosa, porque ela vai impactar em várias etapas da vida da população, entendeu? E a gente não vê. Mas não como o vereador Domingos falou, a questão também não é só da população. A gente vê a casa aqui, a mesa, ela é representada por 3 vereadores, 4 vereadores, quando a casa aqui são 17 vereadores. Entendeu? Eu vejo aqui a segunda audiência que eu compareço, né? E eu estou vendo aqui a ausência, da presença de vários nobres vereadores que poderiam estar aqui com a gente, no conjunto da população aqui, que está presente aqui, fazendo esse debate desse plano. Ele é muito importante, já foi colocado aqui. Tá? Eu não vou falar nem do executivo, porque eu vejo uma relação de convites ali, tá? De pessoas do executivo, tá? Que deveria estar presente aqui. Na reunião passada também, na audiência passada, eu não vi o executivo ser representado por nenhum dessas pessoas que poderia estar aqui. Pessoas com conhecimento técnico, para poder estar discutindo com a população, né? Sendo ela 10, 15 pessoas que vieram aqui, mas que estão interessados em conhecer esse plano. Tá? Eu já fiz parte, continuo fazendo parte do Fórum de Meio Ambiente, né, Jorge? E eu me venho aqui porque eu me preocupo, sim. Nós fizemos discussões aqui, o Fórum já fez discussões aqui, relevantes nessa cidade aqui, e que poucos têm conhecimento. As questões das árvores ali, da catedral, né, da matriz, tá? Ali foi o Fórum de Meio Ambiente, se elas estão hoje permanecendo lá, mesmo depredadas como elas estão, mal cuidadas, porque a Secretaria de Meio Ambiente, na pessoa do seu secretário, ele colocou uma questão política em relação ao meio ambiente. Na época, todos aqui, a maioria aqui sabe, ele fez uma briga com o partido. Né? Ele achou que o Fórum de Meio Ambiente representava um partido, e não é. O Fórum de Meio Ambiente não representa partido. Ele representa todo um conjunto da sociedade em relação ao meio ambiente. Então, eu quero agradecer, mais uma vez, parabenizar, tá, a pessoa do presidente, do vereador Domingos, o Enio Patrick, o vereador Antônio Faleiro. Hoje mesmo nós tivemos uma conversa aqui, ele me esclareceu algumas coisas, que eu ainda sou leigo ainda, eu tenho que aprender muito ainda, mas eu gostaria de estar vendo aqui nessa casa pessoas técnicas discutindo tópicos que realmente relevantes. Tá? Na sessão passada, aqui, no final aqui, eu solicitei ao presidente que esse conjunto desse plano ele fosse feito, discutido por tópicos. Tá? Solo, água, meio ambiente, ele fosse discutido por pessoas que viessem aqui para esclarecer para a população, e para mim, e para outros aqui, que a maioria não tem tanto conhecimento nessa área, entendeu? Que viessem pessoas assim, com esse conhecimento técnico. O Aldinei falou muito bem, uma pessoa que está estudando meio ambiente, está falando muito bem, está esclarecendo, deixando esclarecendo muitas dúvidas que a gente tinha. Então, eu agradeço mais uma vez a presidência, tá? O nobre relator, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, e, se for possível, Domingos, eu vou continuar vindo aqui, tá? Porque é muito importante. Esse plano diretor, né, na realidade, ele vai impactar, sim, a nova gestão. A nova gestão, entendeu? Ela vai sofrer esse plano diretor, se ele não for bem discutido aqui, se ele não for bem elaborado como ele está, ele não receber propostas de pessoas que realmente têm conhecimento e têm obrigação de defender o meio ambiente, a cidade de Formosa. Eu me lembro que, quando eu cheguei aqui, Formosa era praticamente 2 bairros, Centro e Formosinha. Só se falava de Formosa, do Centro e Formosinha. Hoje, Formosa tomou toda uma área de extensão muito grande. E não houve uma fiscalização como foi colocado aqui. Formosa nunca teve fiscalização, entendeu? E eu elogiava Formosa, em relação às outras cidades aqui próximas, em torno, pela sua organização. Formosa é uma cidade urbanizada, limpa, mas o que a gente vê hoje não é nada disso.
entendeu? Ela cresceu desordenadamente, tá? A cidade está completamente abandonada nesse setor de conservação. A gente pode andar que a gente vai ver isso aí, entendeu? E me deixa muito magoado, viu? A casa aqui, com 17 nobres vereadores, 3, 4 se debatendo um projeto da amplitude dessa. Eu não falo nem mais do executivo, porque isso aí está pedindo já para, né, querendo que o calendário corra, chegue ao dia 31, entrega a chave e vai embora. Só isso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Senhores, mais alguém quer usar a palavra? Então, presidente, encerrada a palavra aqui. Como não tem ninguém mais no plenário, eu quero só justificar o vereador Santiago, justificar a sua ausência por motivo de força maior. Vou passar a palavra agora para o Aldinei José. Bom, senhor presidente, sobre essa questão do meio ambiente, a posição que nós assumimos enquanto Fórum do Meio Ambiente, e no sentido de exigir que se cumpra toda a legislação vigente, primeiro, já existe um termo de ajuste de conduta e um estudo do que aqui eu estou chamando de o Alto das Nascentes do Josefa Gomes. Existe um estudo que foi feito, inclusive, pela Prefeitura Municipal de Formosa há algum tempo, acho que 2012, se não me engano, sobre determinação do Ministério Público, que diz da obrigação da criação desses parques. E o que nós, enquanto Fórum de Meio Ambiente, estamos propondo é que é necessário que seja criado um parque linear no córrego Josefa Gomes, tá? Que seja estruturado um plano, primeiro que o plano diretor preveja a criação desse parque linear no Josefa Gomes, tanto para cumprir o que determina a Constituição Federal de 88 sobre áreas alagadas e sobre aquele tipo de meio ambiente, tanto para cumprir a legislação federal, quanto para dar cumprimento à legislação estadual. Quem construiu à beira do Josefa Gomes cometeu crime. É claro que algumas pessoas, e nós entendemos, especialmente moradias naquela região, que não dá para você derrubar amanhã. Mas, no primeiro momento, o plano diretor deve prever, nós pensamos, e para seguir a orientação do Ministério Público e esse estudo que foi encomendado pela Prefeitura, é preciso prever a criação do parque linear do Josefa Gomes. Se nós olharmos nas fotos de satélites, nós vamos ver que à beira do Josefa Gomes, em grande parte dele, não existe ainda construções de moradias, o que facilita a criação do parque linear. Grande parte dele ainda é de cobertura vegetal, ainda não está habitada, especialmente a partir da Avenida Ivone Saad. E mesmo na Avenida Ivone Saad, há muitos lotes, mais da metade dos lotes, se nós considerarmos a Avenida Ivone Saad, mais ou menos a metade dos lotes, eu olhei hoje pelo Google Earth, não está edificada e não pode ser edificada sob pena de crime contra a Constituição Federal e o meio ambiente. Então, primeiro, nós pedimos a esta casa e os vereadores que vão emendar o projeto de lei que seja prevista a criação do Parque Linear do Josefa Gomes. Esse parque ele é de suma importância para a cidade, primeiro por questões climáticas. Se nós não começarmos a prever a criação de parques de larga escala na cidade de Formosa, nas próximas décadas, certamente a situação climática de Formosa, especialmente relativa à temperatura, vai ficar muito difícil. No mês de setembro, por exemplo, onde a umidade chega a 13%, 11%, vai ficar quase impossível sobreviver em alguns bairros de Formosa. Goiânia já vive muito bem isso. Aldinei, só para maior clareza, você poderia explanar para a gente como é que seria esse parque linear, quais são as áreas que ele vai... Isso. Esse parque linear, ele seria criado tanto na margem direita quanto esquerda do córrego Josefa Gomes. Essas margens já são protegidas por lei, existe legislação federal que determina já que parte dessas margens tem que ser preservadas, elas não têm dono, as pessoas têm um uso, os chacareiros, por exemplo, eu vou dizer graças a Deus, a gente ainda tem muitos chacareiros nessa região que protegem essas áreas, o que não é o caso do poder público, como a gente já viu aqui. Então, seria criado na margem direita e esquerda do córrego Josefa Gomes. Tá? Um dos problemas maiores seria a questão da Avenida Ivone Saad, que nós pensamos que, no médio e longo prazo, para esta década e a próxima década, a Avenida Ivone Saad precisa
se tornar uma área de proteção ambiental e a avenida vai ter que sair dali, aquele processo, né, de cimentação que foi feito ali na época do Zezito, ele tem que ser modificado. É claro que isso é um projeto de longo prazo. Como eu disse, não quer dizer que amanhã a prefeitura vai começar a retirar os moradores dali. Isso pode ser feito em uma década ou duas. Inclusive, a Constituição Federal e o artigo 182 dá instrumentos para o poder público municipal não só indenizar os donos dos lotes, como transformar isso em papel público para ser pago em 10 anos. Então, existem os instrumentos jurídicos e políticos para se fazer isso, tá? Inclusive os meios, porque a União acaba, no caso, na questão econômica da indenização, eu acho que tem que estudar a legislação melhor, mas, por um lado, a União acaba arcando por meio da dívida pública. Existem os meios jurídicos e políticos de fazer isso, e nós pensamos que, no médio prazo, para 5 ou 10 anos, se aquela área houver um adensamento populacional ali, se novos bairros forem criados ali, nós vamos ter problemas gravíssimos de enchente, nós vamos ter problemas gravíssimos da questão climática, porque em setembro as pessoas sabem que é difícil respirar em Formosa e vai ficar muito pior, a tendência é piorar. Além de que um parque desse, se nós começarmos agora, prever o parque no plano diretor, impedir que naquelas áreas haja novas construções, exigir do poder público, no médio e longo prazo, nesta década e na próxima década, que ele comece a realizar ações, por exemplo, de constituição do parque naquelas áreas, se nós fizermos isso em uma década ou 2 décadas, nós vamos sim conseguir mitigar uma série de problemas ambientais pelos quais Formosa tenderá a passar. Se não fizermos isso, nós vamos ter problemas ambientais, primeiros relativos à compactação total do solo e o desaparecimento das nascentes. Segundo, problemas climáticos, porque o ar vai ficar muito mais seco, a tendência é que ele fique mais seco, e sem árvores para lançar núcleo de condensação de nuvem na atmosfera vai ficar muito difícil respirar em agosto e setembro. E outro ponto é, a criação desse parque vai não só melhorar a qualidade de vida em Formosa, como vai valorizar a cidade de Formosa. Se nós imaginarmos um parque linear que, idealmente, começa na Bata da Bica e vai até a Lagoa Feia, num espaço de 10 ou 20 anos, as construções de Formosa, especialmente dos bairros mais próximos, elas vão ser valorizadas, porque onde há qualidade de vida, as construções são valorizadas. Ninguém quer morar em local que alaga, ninguém quer morar em local onde o clima é insustentável, onde dá 11% de umidade. As pessoas que construírem ali precisam saber que vão perder o seu investimento. Existe um estudo, um ofício do Ministério Público aqui, determinando que na criação desse plano diretor, o Parque do Josefa Gomes, o Parque da Mata da Bica e o Parque da Lagoa Feia seja contemplado. Isso é uma determinação do Ministério Público. Existe um outro estudo sobre a questão da Avenida Ivone Saad, que lá é uma área de altíssimo risco de erosão por causa do tipo de solo que tem lá. Dizendo de forma simples, quem constrói lá corre o risco de ver a sua casa cair. Existe estudo da CPRM, que é a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, que diz que naquela área não pode haver construção, porque há risco às pessoas. Então, o que nós, enquanto fórum, entendemos é que, neste primeiro momento, o plano diretor precisa prever a criação do Parque Linear do Córrego Josefa Gomes. A partir de um documento como este, nós vamos, por exemplo, e o Ministério Público vai poder, e quando a gente fala da fiscalização, os vereadores têm razão, Formosa não tem a cultura de fiscalização, mas quando a gente aperta o Ministério Público para ele fiscalizar, ele diz, não, eu não tenho um instrumento jurídico para punir, que é o plano diretor. Havendo o plano diretor, prevendo esse parque, nós vamos, por exemplo, poder conter o crescimento de novas construções na beira do Josefa Gomes, especialmente na Ivone Saad. Nós vamos poder planejar uma política de revitalização de todo o córrego até a Lagoa Feia, e nós vamos poder ter um ganho social real. Além da criação do Parque Linear, outra questão que nós consideramos grave é o fato do Parque do Abreu não aparecer. Formosa tem que ter, no mínimo, 4 parques, e não 3. O Parque da Lagoa Feia, o Parque do Josefa Gomes, que é a área linear que eu citei, o Parque da Mata da Bica, que já existe, e o Parque do Abreu. As nascentes do Abreu vão virar o quê? Nós vamos lotear tudo até a beira da nascente? Nós, enquanto fórum, compreendemos que ali não é lugar de loteamento, não é lugar de povoação humana.
não é um local urbano. Aquilo ali tem que se tornar um parque. E esse parque não está previsto no plano. Então, é uma informação que eu não tinha. Então. E lembrando que lá para a criação do Parque do Abreu, já tem um recurso já depositado na conta já, se eu não me engano, é acima de R$2 milhões sobre a multa que aquela barragem que rompeu da Malibu. Quer dizer, que já contempla, né? Eu acho que no plano diretor, são uma das emendas que nós vamos propor para o novo plano diretor, não só a emenda no plano diretor, novamente, lá do Mata da Bica, dos parques. É bom que essa discussão é salutar por causa dessa forma, que, por exemplo, se tinha 3, em vez de ter só 3, ou que não tem nenhum, vai ter 4. Entendeu? Que se constrói, se faça, a responsabilidade vai ter. Agora, que nós vamos colocar no papel, na lei, no plano diretor, vai ter sim. É bom ouvir isso do presidente da casa, e nós acreditamos que outros vereadores são sensíveis à questão do Parque do Abreu, até por questão de legalidade. Nós, enquanto fórum, entendemos que a não criação desses 4 parques e a não discussão do parque linear do Abreu traz vício de constitucionalidade para o plano diretor e traz ilegalidade diante de diversas legislações, especialmente federais e estaduais. Esses parques eles têm que estar contemplados. O plano diretor precisa prevê-los, precisa contemplá-los para que nós possamos cobrar do Ministério Público, enquanto um dos agentes que pode fiscalizar e punir, e do Executivo, enquanto agente do poder público que pode construir as políticas públicas capazes de tornar esses parques reais. Agora, se o plano diretor não prevê-los, o que vai acontecer é que é a barbárie, como já é a barbárie a questão do loteamento em Formosa. Como eu disse, se nós pegarmos todas as áreas já loteadas, que não tem nenhuma construção, e sobrepusermos as áreas já loteadas, elas representam mais de 60% da área da cidade de Formosa. Então, nós pensamos nessa questão ambiental que é necessário contemplar os 4 parques e é necessário prever o Parque Linear do Josefa Gomes. E acreditamos que os vereadores, alguns dos vereadores aqui presentes, são sensíveis a essa causa e vão se debruçar sobre isso e tentar construir essas emendas. Obrigado. Com a palavra, vereador N. Patrick. Cumprimentar as pessoas que vieram, nossa audiência. Dar a resposta lá ao senhor, que falou da questão, que eu não me recordo o nome dele, falou sobre a questão lá do Josefa Gomes, seu Walter, que essa ilegalidade só está sendo possível porque o prefeito prevê a troca do Josefa Gomes, transformando lá em zona mista de baixa densidade, né? Então, a partir do momento que a gente reformar o plano, e no plano a gente prevê voltar à previsão de zona urbana de proteção ambiental, a gente resolve esse problema, e essas irregularidades elas têm que ser reformadas, inclusive com o amparo jurídico do plano diretor do município, né? Dizer que as questões que a gente colocou aqui, que também a promotoria comunga, que é a volta do Parque da Lagoa Feia, a volta do Parque do Josefa Gomes, com 3 mini-parques contemplados, e o projeto de preservação de nascentes contemplados, isso aí é capital, não tem como a gente não contemplar, a gente tem que contemplar. E voltar ao plano original, acredito que não vai ter óbice nenhum de nenhum vereador. Infelizmente, a impressão que eu tenho é de que esse plano ele foi feito através de interesses particulares de muita gente, né? E a gente sabe muito bem que o prefeito tem um loteamento lá no Josefa Gomes, né? E se a gente mexer aqui, ele não vai poder fazer o que ele queria fazer lá no Josefa Gomes, que é lotear e fazer lá um loteamento do jeito que ele pensa. Uma paciência, né? O direito público ele deve
superar o direito particular. O direito particular dele, que fique lá da forma que ele acha que deve. Quanto ao parque linear, eu queria dizer para o Odinei que é um debate tentador, mas é um debate que a gente precisa realmente fazer com a sociedade, né? E ver aí a possibilidade de isso realmente acontecer. Seria uma maravilha se realmente acontecesse, né? Pode ter certeza que eu apoio o debate sobre o fato. Não tenho opinião formada sobre a questão do parque linear, porque é uma coisa que vai mexer com muita coisa, mas eu sou um apoiador do debate para que a gente possa ter uma certeza de como deve ser isso aí, né? E, no mais, me colocar à disposição. Aqui a gente teve outras pessoas que vieram, entraram, mas que querem debater também outras situações, e colocar aqui nosso gabinete à disposição para serem feitas as emendas adequadas, né? E para ver se a gente consegue dar legitimidade ao plano para ser votado até dezembro. Se não tiver legitimidade, paciência, que fique para a próxima gestão. Registrar a presença do Marquinhos, ex-secretário de Transportes do nosso município. Apesar que ficou menos de 2 meses, né, Marquinhos, mas deu uma transparência na administração pública. Bem que se eu tivesse ficado até esse momento, às vezes muitas coisas boas para o nosso município tinham acontecido. Como não está tendo nem mais um orador, quero só informar o Odinei que, porventura, esse projeto do plano diretor não vinha ser aprovado. Por exemplo, todas as matérias em curso são encerradas no dia 31, vai ter que começar tudo do zero novamente. Reestudo, vai ser feito todo esse trabalho que foi feito aí de 2 anos, novamente vai ter que ser feito. Presidente. Porque as matérias não podem passar de um ano para o outro, quando a legislatura é diferente. Uma parte, presidente. Inclusive, a lei que você evocou aí, ela vai valer. Né? Se passar de um ano para o outro, volta ao zero e, por exemplo, 10 audiências públicas que a prefeitura for fazer para começar a pensar o plano, de uma para a outra vai ter 15 dias de duração cada uma. E a questão das oficinas, etc, etc. Né? Cabe a gente avaliar. Eu não descarto, eu acho que é possível que isso aconteça, mas a gente vai avaliar no decorrer daqui até o final do ano. Se não tiver condição de aprovação, o plano, infelizmente, vai ter que ser feito dessa forma. Presidente. Com a palavra, vereador Jeremias. Eu só queria aqui cumprimentar o meu vizinho, né? Nós somos vizinhos, e dizer para ele que hoje eu não estive presente lá no Colégio Militar porque eu tinha compromisso. Quando eu recebi o convite, eu já tinha compromisso lá em Brasília e a gente teve que ir até Brasília. E quanto aos demais vereadores, às vezes eles não vêm em audiência pública, às vezes já têm os seus compromissos e não dá para mudar seus compromissos, né, suas datas, né? Então, às vezes, é porque não dá para vir, porque já tem compromisso. Eu não estive lá hoje, eu até queria ter ido mesmo, mas eu tinha compromisso 9 horas da manhã lá em Brasília e eu não teve como eu ir nessa reunião. As minhas desculpas, viu? Obrigado. Só agradecer a presença do público, as pessoas mencionadas, sei o Tenente Rodrigo, hoje está exercendo o comando, né, da Polícia Militar em Formosa. Muito obrigado pela presença. Estivemos juntos lá hoje na conferência hoje de segurança pública lá no Colégio Militar. Foi muito proveitoso as falas, não só dos oradores, mas do público presente. Agradecer o vereador Jeremias por se fazer presente, o vereador Antônio Faleiro, Domingos Filho, o Jurandir Oliveira, agradecer ao Aldinei José, que foi o proponente dessa audiência pública, junto com a Comissão de Meio Ambiente, todo o público presente, os vereadores eleitos, o Carlinho da Vila, o Joel Santiago, o suplente de vereador Miro Baik, que o exercício até 2016, o senhor é suplente do vereador. Tem certeza que êxito melhor vai conseguir, com certeza, no futuro. E agradecer a presença de todos, dos assessores, a presença da Polícia Militar. Muito obrigado aí por se fazer presente. Quero agradecer ao Domingos Filho, vereador, e o Enio Patrico, que é da Comissão de Meio Ambiente. Nesse momento, declara presente
sessão de audiência pública proposta pelo Aldinei José e Comissão do Meio Ambiente. Muito obrigado e boa noite a todos. Eu quero ver, eu vou olhar só no calendário, para já estar bem apertado, que as últimas sessões vai ser dia 12 numa segunda-feira, 13 na terça e 14 na quarta-feira. Eu vou reunir com os vereadores para que nós façamos ela dia 9, numa sexta-feira, para nós fazer o apanhado desse plano diretor, para nós chegar numa conclusão, para que nós tenhamos uma condição melhor para colocar ela em votação.